Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo tá pegando no Vasco da Gama. Antes, pedir para você deixar o joinha, aquele hype, o like, comentar, compartilhar, tudo que você puder fazer que acaba ajudando essa interação. Tudo que você fizer aqui no canal ajuda, até a crítica, o dislike ajuda o canal a ser distribuído no YouTube, tá? Então dá essa força aí. E vou começar esse vídeo com uma notícia triste, né, que eu trouxe no primeiro vídeo curto do canal, que é o falecimento do Diogo Jota e do seu irmão André Silva. O Diogo Jota, 28 anos, André Silva, de 26 anos. Dois jovens, né, tendo as suas vidas interrompidas aí, né, uma fatalidade. Na Espanha, um acidente, o carro dele estourou o pneu, depois foi para o acostamento, pegou fogo, os dois morreram ali instantaneamente, na hora. Notícia muito triste para o mundo do futebol, tá? O Diogo Jota, jogador do Liverpool, da seleção de Portugal, atacante, tinha casado há 11 dias, cara, tem 3 filhos. Pô, muito triste essa notícia, que Deus possa confortar o coração dos familiares, dos amigos, dos fãs, dos dois, tá? Uma perda para a família aí, pô, muito forte, né? Muito grande. Bom, vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol. Vou começar com uma notícia também, que é uma notícia emendando uma de ontem, que é triste também, que é sobre o Lloyd. Lembra que o Lloyd pediu dispensa para poder ir tratar de um problema familiar? O jornalista Gilmar Ferreira do Globo, ele trouxe, do Extra, né, trouxe uma informação a respeito dessa dispensa do Lloyd, confirmando que é sim um problema familiar. A mãe do Lloyd, ela teve um AVC e ele foi para lá cuidar da mãe, né? Então, cara, nesse caso aí, atenção total à mãe dele, atenção total à família dele, que ela tenha uma pronta recuperação, que passe dessa situação, ou que se recupere dessa situação. Assim como está também o caso ainda do Giovani. Giovani continua internado, tá? A última atualização que eu vi com relação ao Giovani é que o estado dele ainda era um estado delicado, tá? Então tá aí, que o Lloyd possa cuidar da mãe dele, que ela possa se recuperar, tá bom? Bom, o Vasco Sub-20 ontem perdeu, né? Tava 2-0, ainda conseguiu fazer um gol no segundo tempo, perdeu para o líder Palmeiras por 2-1, jogando em casa, e se complicou no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, porque só faltam 3 jogos, cara. E os 3 jogos são fora de casa. Ele pega o Cuiabá, que é 18º, ele pega o Juventude, que é 6º, e pega o Grêmio, que é 15º. Todos os 3 jogos fora de casa, é 10º colocado com 23 pontos. Agora vai precisar vencer, porque nos últimos 5 jogos o Vasco só venceu um jogo. Tava bem, tava embalado, chegou a ficar ali na 4ª, 5ª colocação, e aí, meu amigo, desandou nos últimos 5 jogos, como eu falei. Perdeu para o Palmeiras ontem, perdeu para o Bragantino em casa, mesma rodada que o Vasco perdeu para o Bragantino no profissional, perdeu também no Sub-20 por 3-2, empatou com o Corinthians em 1-1 fora, empatou com o Inter em 1-1 fora, ganhou do Fluminense, mas então a sequência agora vai ser difícil para o Vasco, precisa vencer. Essa defesa do Vasco toma muitos gols, apesar de ter um ataque aí, um dos melhores ataques da competição, não há um equilíbrio. Quando não há um equilíbrio, aí fica complicado, né? Tá aí o Vasco, 10º colocado, faltam 3 rodadas, 3 jogos fora de casa para poder tentar essa vaga, se classificar entre os 8, para depois ir para o mata-mata e tentar a sorte, tá? Então se complicou, porque mesmo que passar ali entre os últimos, vai pegar adversário complicado, como pegou o Palmeiras e perdeu, né? Boa sorte para a molecada, ficou difícil, mas não impossível. Olha, o Botafogo perdeu mais um jogador para a partida contra o Vasco no dia 12. Já tinha sido mandado embora o técnico Rafael Paiva, tinha vendido o centroavante, o atacante, o Igor Jesus, para o Nottingham Forest, agora vendeu o zagueiro Jair, aquele pacote que diz que os 3 jogadores que seriam negociados com o Nottingham Forest, né? O Jair, o Igor Jesus e o Cuiabano. Só falta o Cuiabano agora. Então acabou de sair o zagueiro titular, 19 anos, Igor Jesus, indo jogar no time do grego Marinakis. Há um acordo, um negócio entre o Marinakis e o Texo, e os dois estão fazendo essas transações aí. Então tá aí
o Botafogo fica sem mais um titular para o jogo contra o Vasco no dia 12, tá? No próximo sábado, sábado, no outro. Estaremos lá para poder acompanhar em loco essa partida. Uma informação a respeito de um bilionário angolano, que eu tenho certeza que agora vão falar que está querendo comprar o Vasco, mas a história não é essa, tá? É trazida pelo jornalista lá, o influenciador Jorge Nicola. Ele explica em detalhes. Ele é um magnata da empresa, que tem uma empresa de petróleo e diamantes. Inclusive comprou uma SAF de um clube em Minas Gerais, um clube pequeno. A ideia é montar um fundo de investimento para investir em jogadores, tá? Em compra de jogadores. Diz que ele está conversando com o Corinthians, a empresa, né? Corinthians, o Santos e também preliminarmente agora com o Vasco. Então o que eles querem? Por exemplo, o clube não tem condição, principalmente esses clubes, você vê que não é à toa os 3 clubes que estão endividados, 3 clubes que estão com problema financeiro. Os clubes querem comprar querem fazer uma aquisição de uma promessa, de um talento, de um bom jogador e não tem grana para fazer. Esse fundo vai lá e contrata o jogador, coloca no clube e aí vai usar o clube como uma vitrine e numa futura venda o fundo desse bilionário angolano passa a ter um percentual dessa venda. Então não tem nada a ver com SAF, tem nada a ver com comprar SAF. Eu vou deixar o Jorge Nicola explicando aí, que ele vai explicar melhor para você. Antes, deixa o joinha de novo, curte, comenta, compartilha, fique com Deus e saudações vascaínas. Vasco, esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado?